Olá, meus amigos do YouTube, aqui é o Christian. Todo mundo sabe que eu sou psicólogo, né? Educador físico, sou massoterapeuta também, professor de artes marciais, sou músico. E hoje eu vim aqui falar com vocês o vídeo mais importante que eu já fiz no meu canal, tá bom? Por que esse vídeo é o vídeo mais importante que eu fiz no canal? Porque é o vídeo que tem a ver com a próxima geração e tem a ver com as crianças do nosso país, tá bom? É um vídeo onde eu vou abordar todo o trabalho que eu recebi, ao qual eu recebi desse material aqui vindo dos Estados Unidos, do Comitê dos Direitos Humanos, que ele fala em relação ao abuso psiquiátrico nas crianças, né? Por que a questão das crianças eu vou abordar nesse vídeo? Porque eu entendo assim, eu sou psicólogo, eu entendo da seguinte maneira: adultos podem escolher, adolescentes podem escolher se vão usar medicamentos ou não. Já as crianças pequeninhas que são diagnosticadas com déficit de atenção, hiperatividades, que são tudo invenções da indústria farmacêutica para vender mais medicamento, tá bom? É tudo invenção, já alerto vocês aqui, eu sou da psicologia. Elas não escolhem, então estão formando desde novinhas, a psiquiatria vem formando consumidores para os medicamentos psiquiátricos, né, que só querem o lucro, né? Você sabe que a psiquiatria nunca curou ninguém, o tratamento delas é através da manutenção, né? A pessoa toma os medicamentos achando que vai melhorar alguma coisa e cada vez fica pior. A pessoa, quando ela começa a tomar um medicamento psiquiátrico, é só para deixar a pessoa chapada e com letargia, né? Ela fica bloqueada, e com o tempo aquilo ali pode dar um surto na pessoa, a pessoa se transformar em um esquizofrênico, que tem acontecido muito aí na nossa sociedade, né? Então vamos lá. Eu, como psicólogo, eu me sinto na obrigação de falar sobre isso, que eu tenho certeza que poucos psicólogos irão dar a cara a tapa assim para bater, entendesse? E para comentar isso aqui que eu vou comentar com vocês, tá? Isso aqui é um assunto que eu já estudo há muitos anos, acho que há mais de 10 anos, né, que eu estudo isso aqui. E eu nunca estive tão certo do quanto que a psiquiatria ela faz mal para toda a sociedade, né? Desde a época dos manicômios, desde quando surgiu a psiquiatria, com seus estudos, achando que as questões psicológicas da mente, né? O que é o psicológico? É a linguagem, a simbologia, as ideias que as pessoas criam em seus pensamentos dentro da sua consciência, dentro da sua imaginação. Não tem nada a ver com questão química. Essa questão química é apenas uma hipótese que a psiquiatria criou justamente para conseguir colocar mais remédios no mercado, tá bom? Então eu vou falar para vocês aqui um pouquinho, reafirmo, né? Esse é o vídeo mais importante que eu fiz, porque eu tenho uma filha de 3 anos e meio de idade e eu já atendi muita criança em consultório, onde os pais davam medicamentos, entendeu? E a criança não tinha absolutamente nada. A criança só era agitada, a criança só era irritada, coisa que qualquer criança pode ser, entendeu? E os pais hoje em dia, como só querem saber de ficar no celular, os pais estão mais sedentários, têm preguiça de levar a criança para um parquinho, têm preguiça de levar a criança para jogar uma bola, seja qual for. Os pais optaram em medicar as suas crianças, né? Comprando uma mentira que a psiquiatria vende, tá bem? Então vamos lá, então eu vou pegar a parte aqui, ó. Parte 1, a história das drogas psicotrópicas, tá? Das drogas psiquiátricas. Ó, a indústria psiquiátrica começou a confiar tão fortemente nas soluções químicas para os problemas da vida. A psiquiatria moderna tem dependido do drogar psicotrópico desde seus primórdios nos asilos psiquiátricos no século XIX.
Estas drogas eram instrumentais em transformar os psiquiatras de tratadores dos insanos em médicos que receitam medicamentos. Mas as drogas nunca foram intencionadas para serem nada mais do que um meio para controlar o comportamento, não para curar doenças. Então veja nessa parte aqui, pessoal. Quando as drogas psiquiátricas elas surgem com o âmbito apenas de controlar comportamentos. Isso aqui já é de fato, né? Já no começo da psiquiatria, já era sabido que nenhuma droga vai curar nenhum tratamento, nenhuma droga vai curar. A pessoa está em depressão, a pessoa está com ansiedade, está com... seja o que for. Isso aí não existe, isso é uma grande mentira da psiquiatria. Século XIX. Os opiáceos, como a morfina, ópio, heroína, eram usados no século XIX para controlar as pessoas internadas nos asilos. Durante o mesmo período de tempo, Sigmund Freud promoveu a cocaína como a próxima cura para as perturbações mentais, sem quaisquer evidências para fazer tais declarações. Descobriu-se que estas drogas eram viciantes e prejudiciais. Então, desde a época do Freud, eu já estudei muito, né, a psicanálise, sou psicólogo, a gente estuda o Freud. O Freud tentou usar a cocaína, né, como um método de tratamento para tirar dor, para deixar a pessoa mais melhor os problemas mentais dela. Ele chegou a acreditar que a cocaína era uma grande droga, era a droga, a próxima cura. Depois de um tempo ele viu que ele se enganou, que os efeitos secundários eram piores, né, do que a própria doença que a pessoa tinha. Século XX, vamos para o século XX. Os psiquiatras depois viraram-se para as anfetaminas para controlar comportamentos indesejados. As anfetaminas, tais como benzedrine, dexedrine e outras, foram vistas como descobertas médicas para serem descobertas como sendo viciantes, viu? Então, olha só as descobertas médicas. Eles descobriram drogas, se isso é descoberta droga médica, me desculpe, para mim isso aí não é descoberta médica. Isso é descoberta de mercado médico, né? Eles estão traficando drogas em forma de remédios. Essa que é a questão. 1954, vamos a 1954. A clorpromazine ou torazine foi introduzida como um meio de controlar os pacientes. Um jornal anterior espionou o seu uso na instituição ao dizer: a meta é produzir retardo motor, um estado emocional de diferença e sonolência. 1954, pessoal. O Torazine, né? Torazine. A meta é produzir retardo motor, um estado emocional de indiferença e sonolência. Aí eu pergunto para vocês, não é exatamente isso que as drogas psiquiátricas fazem hoje em dia? É ou não é? É ou não? Sim, é a mesma coisa que as drogas fazem hoje em dia. Produzir retardo motor, estado emocional de indiferença e sonolência. Não tem diferença nenhuma. E nunca vai ter, pessoal. Nunca vai ter. Porque as drogas psiquiátricas, elas vão de encontro ao que é a vida natural. O que é a vida natural? A vida natural é que nós temos problemas. Nós temos problemas emocionais, problemas psicológicos. Isso faz parte da vida. Não existe esse mito de tomar um medicamento e ficar bom. Isso é mentira. Então, por favor, acordem. Se você é pai, se você é mãe, ou se você conhece alguém da sua família que está tomando medicamento psiquiátrico, alerte essas pessoas ao mal que elas estão fazendo para a vida delas. No seu pico, 250 milhões de pessoas tinham sido colocadas nesta droga. Mas os graves efeitos secundários permanentes da droga restringiram o seu uso às instituições e uma nova droga tinha que ser encontrada para o mercado de massas.
os graves efeitos secundários. Vamos agora para os anos 50 e 60. Nestas décadas, viram a introdução de tranquilizantes menores. O primeiro, Milton, foi aprovado em 1955 e fortemente comercializado ao público em geral. Nos anos 60, tinham sido prescritos 360 milhões de Milton. Isto levou à introdução de outros tranquilizantes menores. Milton é um tranquilizante, né? Tais como Valium, conhecido como pequeno ajudante da mãe. Olha o nome do medicamento, Valium, pequeno ajudante da mãe. Vê se isso tem cabimento. Vê se tem cabimento esses psiquiatras vender um medicamento com esse nome, pequeno ajudante da mãe. Deixar a criança lá com retardo motor, estado emocional de indiferença e sonolência. Isso é crime, pessoal, isso é crime. Contudo, em 1962, os efeitos secundários do Milton estavam a tornar-se conhecidos, 7 anos depois. Em 1962, um jornal do governo dos Estados Unidos reportou que o Milton era mais perigoso e viciante que a cocaína ou a metanfetamina. Ainda assim, as prescrições das drogas tinham se tornado a espinha dorsal da indústria psiquiátrica, como é até hoje. Vamos agora aos anos 80. Nos anos 80, o Valium tornara-se a droga mais prescrita mundialmente, com mais de 2,3 mil milhões de comprimidos vendidos. Em 1987, foi introduzido o Prozac para a depressão, o que elevou o mercado de novos antidepressivos. Os efeitos secundários graves foram ignorados até que a patente expirou e só então que os consumidores foram avisados. Então eles fazem as pesquisas, não falam dos efeitos secundários, né? Ou se falam mascaradamente. Depois de alguns anos, que quando as pessoas estão tudo arrebentadas, que aparecem os efeitos, tá bom? E aí só que eles já venderam o que tinham que vender, né? Anos 90 e mais além. Já está terminando. Antipsicóticos mais recentes foram as novas drogas a serem introduzidas e amplamente comercializadas. Estas também estão carregadas com efeitos secundários que colocam a vida em risco, pelo que continua a procurar pela próxima droga maravilha. Droga maravilha. Deixa eu só tomar um golinho da... Pessoal, seguinte, olha aqui, ó. Esse vídeo, como eu falei, ele é um vídeo muito importante. Mas importante mesmo, assim, não é importante de... não, esse vídeo, ele é importante. Esse vídeo, ele tem que ser compartilhado, esse vídeo ele tem que ser passado para as pessoas têm que entender o que é o marketing da loucura. O marketing da loucura é o quê? É pegar desde o velho, o adulto, o jovem, a criança, tá todo mundo tomando medicamento psiquiátrico. Esse é o marketing da loucura, tá bom? O marketing da loucura é isso, é vender medicamento psiquiátrico para todo mundo. E como assim para todo mundo? A questão assim, a pessoa não precisa tomar medicamento, não precisa precisar de medicamento. Os caras querem vender, é venda, tá entendendo? É que nem, vamos fazer um exemplo assim, uma indústria da Coca-Cola. Os caras vão querer vender Coca-Cola, o cara não quer nem saber se a Coca-Cola engorda, se ela faz mal para os ossos, entendeu? Os caras querem vender. Essa que é a questão. É isso que nós, psicólogos, que trabalhamos com a saúde mental, e nós sabemos que essa hipótese que a psiquiatria defende, que neurociências defende, que lá sei eu, essas pseudociências defendem, que a questão é medicamentar, isso é mentira, pessoal, isso é balela, entendeu? Isso é balela. Quem estudou psiquiatria, pode ser quem estudou psiquiatria a fundo, sabe que a psiquiatria, ela não tem fundamento, psiquiatria. Não adianta tu saber tudo sobre um remédio, tem que saber sobre o ser humano, tá bom? Tem que saber sobre o ser humano. Em relação à psicologia,
nós na faculdade de psicologia, a gente aprende muito sobre psicologia. Em nenhum momento um psicólogo algum fala de medicamento. Nunca. Nunca nenhum psicólogo que é psicólogo, ele fala de medicamento, tá bom? Além disso, eu sou professor de educação física. Eu sei o que o físico precisa em termos, por exemplo, vamos dar um exemplo assim. A pessoa está ansiosa. O que é ansiedade, pessoal? Ansiedade é o excesso de energia. A pessoa que está com muita energia no corpo, ela vai ficar ansiosa. Então, se a pessoa ela só trabalha, vai para casa e dorme, ela vai ficar com um excesso de energia, tá bom? Isso é ansiedade. Medo é outra coisa. Se a pessoa é medrosa, as pessoas confundem medo com ansiedade, entendeu? Tem o medroso, tem o tímido, que é outra coisa, tá bom? Aí é outra questão psicológica. Tem o covarde, né? Isso não é ansiedade. Na questão da depressão, vamos ver a pessoa está depressiva. Assim, ela perdeu o emprego, perdeu a mulher que ela amava, ela perdeu um parente querido da família, roubaram o carro dela, ela deu tudo errado na vida. É claro que ela vai cair em depressão. Ela é ser humano, entendeu? Todo mundo, todos nós podemos estar na nossa vida em estados de depressão, estado de ansiedade, seja o estado que for, tá bom? A vida é assim, a vida ela vem em ondas, a vida ela não tem como estabilizar a vida. Isso é a pior balela que tem. É que nem uma água de poço parada, ela vai apodrecer, ela vai ficar podre. A nossa vida tem que ser como um rio, ela vai fluir, vai ter momentos bons e ruins, momentos bons e ruins, momentos bons e ruins, e assim vai ser o resto da vida, tá bom, pessoal? Então, o meu propósito, volto a falar nesse vídeo aqui, é salvar as crianças. É isso que eu quero. Por que eu já falei? Os adultos podem escolher se vão tomar. Quer tomar medicamento? Quer ter os efeitos contrários? O problema é teu. Toma, tu já é adulto, cara. Tá entendendo? Leia os efeitos, estuda, pesquisa no Google. É isso que tu quer para tua vida? Então tá. Parabéns, vai lá. Agora as crianças, elas não têm esse discernimento e elas não têm a consciência do que estão fazendo com elas, tá bom? Então esse vídeo é para as crianças, tá bom? Vamos salvar as crianças, a próxima geração. Vamos denunciar psiquiatras que dão medicamento para criança, vamos denunciar pais e mães que dão medicamento para criança. Os pais e mães hoje em dia dão medicamento para criança para ficar mais tempo no Facebook, para ficar mais tempo no WhatsApp, para ficar mais tempo no YouTube. Pais e mães, vão brincar com essas crianças, vão passear com as crianças, tá bom? Ok? Muito obrigado pela atenção aí. E foi dado essa mensagem, valoriza essa mensagem aí, valoriza que nós vamos salvar muita criança só a partir desse vídeo aqui, tá bom, pessoal? A gente vai salvar muita gente, valeu? Abraço aí pra vocês, até depois.